Olá, gente, tudo bom? Luciana aqui do Beco das Palavras de novo e eu vim aqui para falar com vocês dessa vez sobre o Henry James. Eu gosto muito desse autor, ele para mim é um dos autores preferidos que eu tenho e eu vou falar por quê. Ele escreveu muitos livros que ele realmente fala sobre problemas familiares e o modo como ele escreve é muito bom. Ele faz você ficar ali meio que num suspense, mesmo sendo um livro de romance e mostrando coisas e falando de assuntos que não eram tão fáceis de se falar na época. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar um breve resumo aqui sobre a vida dele. Ele nasceu em Nova York, mas ele morou por boa parte da vida dele na Europa, em Londres mais especificamente. Ele ficou lá até 1915, ele se naturalizou. Ele acabou morrendo alguns anos depois, mas ele já morava lá há muito tempo. O que aconteceu? Ele nasceu, viveu em Nova York, e aí quando ele estava já mais velho, ele já tinha terminado a faculdade, ele decidiu ir para a Europa para fazer uma viagem. E o pai dele estava a favor disso. E quando ele foi para a Europa, ele começou a ter essa vontade de escrever mais ainda, ele já tinha esse interesse, mas ele começou realmente a escrever para frente. Ele começou a escrever um pouco na França e depois ele foi para Londres. E meio que se apaixonou pelo lugar, ele amou a atmosfera, acho que inspirou mais ele, e ali ele ficou e começou a lançar os livros dele, que acabaram se tornando bem famosos. Então, os seus livros vão se passar, em sua grande maioria, na Inglaterra. Pelo menos todos os que eu li até agora se passam lá, ou em Londres, ou no interior da Inglaterra. E só alguns poucos, teve alguns que ele fala sobre Nova York, mas eu ainda não cheguei a ler esses livros. Um deles que ficou muito famoso foi A Outra Volta do Parafuso, que também chama The Turn of the Screw, seria A Volta do Parafuso. Eu não sei porque eles colocaram em português A Outra Volta do Parafuso. Eu posso pesquisar depois pra gente descobrir. Eu tenho essa versão aqui e tem uma versão no Kindle. Essa aqui é em inglês e ela tem também The Aspern Papers. Eu ainda não li The Aspern Papers, mas tá aqui pra ler, tá na lista. E eu achei muito interessante A Outra Volta do Parafuso, porque é um livro meio que de suspense e ele vai contar a história de duas crianças e o que já aconteceu naquela casa e como elas vivem. Parece que tem alguma coisa ali envolvendo ela, algumas pessoas que eles encontram ali de vez em quando e eles não sabem exatamente o que aconteceu. E realmente, assim, a gente fica bem estático pra saber, assim, gente, o que é isso? É gente vigiando a pessoa, querendo roubar, por quê, como. É muito bom, é muito bom. É um conto, é bem pequeno, mas vale muito a pena. Vocês leem numa sentada e adoram muito. Um outro que eu li, eu não tenho ele aqui, é Pelos Olhos de Maisie, que ele vai falar sobre alienação parental, que é incrível a forma como ele escreve. Maisie é uma menina, os pais viviam brigando, se divorciaram, e aí, para pirraçar o outro, eles decidem pedir a guarda da criança. Então, o que o juiz faz? 6 meses fica com o pai, 6 meses fica com a mãe, e vai ser assim. Só que é aquela coisa, o pai e a mãe fazem de tudo e agem com a criança de modo a deixar, a fazer raiva no outro. Então, a criança tá ali no meio, passando por várias coisas, pelo que os pais estão querendo, assim, ela fica sendo usada pelos dois pais. E ele vai mostrando qual é a visão da Maisie, a visão das outras pessoas que estão ali, da babá e tudo, de como aquilo vai se desenvolvendo, o que eles acham, o que cada pai faz, quantos pais não estão fazendo isso e por quê. Então, assim, eu fiquei, assim, impressionada, principalmente com o final do livro, que aí é um pouco explicando uma outra parte ali que a gente não vê do narrador, pra gente entender o que realmente era a vida da Maisie, entendeu? Porque a gente vê pelos olhos de várias pessoas, mas a gente não vê pelo da Maisie, depois que a gente vai ver isso no final. Então é muito interessante mesmo esse livro, vale muito a pena. Um outro livro que eles falam que é considerado uma obra-prima dele é Retratos de uma Senhora. Eu tenho o livro aqui também, ele tá em inglês, mas eu ainda não li ele ainda, por falta de tempo e porque eu passei um tempo sem conseguir ler nada. Então, eu comprei o livro
tá aqui, é da Wordsworth Editors, então foi até mesmo uma edição bem antiga que tem, e esses livros clássicos costumam ser baratinhos por eles, então assim, é perfeito. Ele começou, eu tenho também dele, Os Embaixadores, ele ainda tá no plástico, pra vocês verem, porque eu tô com um medo, sabe? Eu tenho um medo de tirar o plástico e ele sujar ou ele estragar. Quando eu peguei ele pra ler mesmo, eu vou tirar. Esse aqui é da Kozak Naif, que eu comprei pouco depois que a editora decidiu fechar. Eu falei, eu tenho que ter esse livro, porque eu ainda não tinha comprado ele quando eu ainda tava nas livrarias. Esses são os 3 livros que eu tô pra ler dele. E eu tinha lido um outro livro dele, que agora eu não me lembro o nome, mas que vale também muito a pena. Mas, pra mim, assim, o melhor que eu li até o momento, Pelos Olhos de Maisie, assim, vale muito, muito, muito a pena. Ele já virou filme, eu acho que tem 1 ou 2 versões dele aí, por aí. A mais recente é com a Julianne Moore, que também é muito boa, só que o filme se passa em Nova York e não em Londres. Foi a única coisa que eu senti falta, porque no livro ele vai mostrando ruas, bairros, parques que acontecem em Londres, e é muito gostoso, principalmente quando você conhece, você ficar imaginando, relembrando aqueles momentos daqueles lugares que você passou, que você conhece, assim, é maravilhoso, entendeu? Então vale muito a pena. Uma coisa que eu não consegui fazer, infelizmente, da última vez que eu fui pra Londres, foi visitar a casa dele, porque a casa dele não ficava exatamente em Londres. Os últimos anos da vida dele, ele passou numa cidade um pouco mais afastada, e eu acabei não conseguindo organizar um tempo pra ir lá, pra conhecer. Mas vale muito a pena. Henry James, pra quem não conhece, maravilhoso, vale muito a pena escolher. Pode escolher qualquer livro dele que você vai gostar, tenho certeza, tá bom? Essa foi a dica da semana. Muito obrigada pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir aí. E se tem algum livro que vocês preferem mais do Henry James, coloca aí nos comentários pra gente discutir e ver aí qual que as pessoas acham melhor. Vamos ver quem ganha? Então até mais, boa noite!